Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que nos assiste aqui, no culto da Igreja Batista Paulistana, hoje, domingo, dia 7 de junho de 2020. Eu estou muito feliz porque você está conectado conosco, porque você está aí junto com a gente nesse tempo de adoração, e você é meu convidado para adorarmos ao Senhor juntos, para glorificarmos a Deus, para ouvirmos a sua voz, para termos um tempo de comunhão como igreja, como uma congregação espalhada pela terra. Nós temos irmãos que estão em outros países, mas que estão congregando aqui virtualmente com a gente. E hoje nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, que é uma das ordenanças que Jesus nos deu e é uma das formas práticas de nós manifestarmos a missão de Jesus e a comunhão que nós temos uns com os outros. Então, desde já, prepare aí os elementos, na sua casa, o suco de uva, o pão, tire uma foto, e poste nas redes sociais, marque aí a nossa igreja no Instagram, no Facebook, IB Paulistana, e você posta aí com hashtags que nós vamos lançar aí, ao longo desse dia. Então, seja nosso convidado, que o Senhor fale ao seu coração, e que tenhamos hoje um tempo especial de adoração. A minha recomendação para você é que, se possível, você tente se concentrar. Eu sei que é difícil dentro de casa se concentrar, tem muitas distrações, tem aí as crianças, tem às vezes outras pessoas, tem o celular. Eu sei que é um desafio, mas tente fazer isso. Tente mexer menos no celular. A sua autorização para mexer no celular é apenas para compartilhar esse conteúdo e curtir e comentar na nossa sala de bate-papo ao vivo. Se você está ao vivo, comente aí um bom dia aos irmãos, Fale assim, que Deus abençoe a todos, Se você está ao vivo, comente aí na nossa sala de bate-papo. Se você já preparou os elementos da ceia, tire uma foto e poste lá no seu Instagram, no seu Facebook, Mande pra gente, marque a nossa igreja, para que a gente possa compartilhar também. E olha, então tente evitar, evite as distrações nessa hora, Evite qualquer outra coisa que possa te interromper de ouvir a voz de Deus. E a nossa expectativa e a nossa oração é para que essa mensagem alcance o seu coração, transforme a sua vida, entre na sua casa, na sua família, e seja proveitosa para edificar a nossa fé, que os cânticos sejam edificantes, que o momento de celebração da ceia fale a cada um. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre este momento. Ore junto comigo. Paizinho, muito obrigado por este momento, por esse dia que o Senhor fez, pela oportunidade que nós temos de te adorar, de te glorificar. Pai, nós somos dependentes da ação do Teu Espírito Santo, e o Teu povo, ó Deus, aqui clama e anseia por mais de Ti.
Pai, leva-nos, ó Deus, a uma concentração, Pai, total neste culto ao Senhor. Que os cânticos, que os hinos, que a mensagem musical, a celebração da ceia, a mensagem pregada, ó Deus, seja tudo relevante, venha cooperar com a missão de glorificarmos o Teu nome e cumprirmos discípulos. Pai, que tudo que fizermos e for feito neste culto exalte o Teu nome, edifique cada vida que está aqui sendo alcançada, Deus, por esta mensagem em vídeo, Pai. Que cada pessoa participe e que o Senhor visite a cada casa, a cada coração nesta hora. Nós entregamos ao Senhor este momento de culto e Te adoramos, porque tudo é para a glória do Senhor. Esteja aqui entre nós, oramos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Deus. Diga aí amém na sua casa. Se você está no chat ao vivo, escreva aí amém, ponto de exclamação, né? Que Deus abençoe e vamos aí cultuar ao Senhor juntos nesse dia.
Muito bom, queridos irmãos, como é bom termos esse tempo de adoração, de cânticos, de louvor. Eu tenho certeza que Deus ministrou ao seu coração, que você o adorou, né, nesse dia, que através desse momento de culto, de cânticos, o seu coração, a sua vida foi levada, foi conduzida pelo Espírito de Deus para mais perto do Senhor Jesus, para um tempo de adoração. E o nosso objetivo é esse, o nosso objetivo é que você que me assiste seja alcançado pelo Senhor Jesus e seja conduzido por meio deste culto a um tempo real de adoração em espírito e em verdade. E como é bom nós nos reunirmos. Hoje, culto de ceia do Senhor, também trago uma mensagem para cada um dos corações intitulada Jesus anda sobre o mar, quando há dúvidas na fé. Eu quero refletir com os irmãos, meditar nesse dia sobre a passagem de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 até o 32, que é a passagem onde Jesus anda sobre o mar e chama Pedro para caminhar sobre as águas junto com ele. Que passagem linda, né? Você conhece esse texto, vale a pena a leitura mais uma vez. Veja só o que o evangelista Mateus escreve em Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto lhe despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, né? Que passagem! Li essa passagem há um tempo atrás nas minhas devocionais e como ela impacta o meu coração. Eu tenho certeza que também impacta o seu coração. E o que esse texto quer nos dizer? O que o Senhor Jesus intenciona nos ensinar com esta passagem, com este relato, com este milagre? E eu vejo que esse é o ensino sobre fé. E sobre momentos que todos nós passamos, que são momentos em que a nossa fé vacila, momentos em que nós saímos de um tempo de grande ousadia e intrepidez na nossa fé, mas imediatamente vacilamos e começamos a afundar. E foi isso que aconteceu com Pedro. Eu creio que o que a palavra de Deus nos ensina ao longo de todo o seu conteúdo acerca do tema fé é que nós não somos os autores da nossa própria fé, mas o Senhor Jesus é o autor da nossa própria fé. A fé vem dele, e se eu deposito a minha fé em mim mesmo, eu vou perdê-la rapidamente. É certo que todos os que creem também estarão sujeitos a duvidar. A dúvida, ela está ligada à fé. O portador de uma grande fé pode, às vezes, temer, suspeitar, desconfiar, vacilar na sua confiança. E sabe, ao contrário do que às vezes podemos nos interpretar acerca dessa passagem, né, podemos ler esse texto e falar que Pedro foi um homem com uma fé vacilante, foi um homem que não tinha uma fé suficiente, mas não é verdade. O texto mostra o contrário, mostra que Pedro era um homem de muita fé, tanto que ele foi o único quem ousou caminhar sobre as águas. Veja lá que não tinha só Pedro no barco, estavam todos os outros apóstolos, os discípulos, mas Pedro foi o único que disse: Senhor, deixa eu ir aí, porque ele tinha muita fé.
Então, ele não era um homem de pouca fé. Ele era um homem de uma fé que se destacava, maior do que os seus próprios companheiros. Enquanto ninguém teve coragem, Pedro foi o único que acreditou. Sabe, meus irmãos, todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro discípulo terá momentos de questionamentos. O coração que nunca duvidou é porque ainda não aprendeu a acreditar. Você não sabe se você crê em algo se você ainda não passou pela dúvida sobre aquilo. Ainda que sejamos sinceros quanto à nossa fé, haverá momentos que enfrentaremos a fraqueza e duvidaremos. Agora, para nos auxiliar nesse processo de convicção da fé e como lidar com as dúvidas na fé, 2 questionamentos são importantes. O primeiro questionamento que temos que fazer para nós mesmos é: por que eu creio? Então eu preciso elaborar no meu coração quais são as razões que me levam a crer, quais são os fundamentos da minha convicção. E o segundo questionamento é: por que eu duvido? Porque assim como eu preciso elaborar quais são os fundamentos da minha convicção, eu preciso explorar quais são as bases da minha dúvida. Será que a minha dúvida tem sustentação? E será que a minha convicção é digna de confiança? Acreditar sem prova é ser crédulo, e duvidar sem motivo é ser tolo. Deveríamos ter um fundamento para a nossa dúvida, assim como uma base para a nossa fé, afirma Charles Haddon Spurgeon. Jesus pergunta para Pedro: por que você duvidou? E hoje precisamos fazer a seguinte pergunta para cada um de nós: por que nós duvidamos? E eu creio que as dúvidas, elas têm diversas fontes. E a primeira fonte de dúvida nos nossos corações são as dúvidas oriundas das circunstâncias. As circunstâncias externas, elas são talvez a causa mais possível, mais comum, de nos levar a duvidar. Sabe, meus irmãos, quando Pedro duvidou, a gente pode elaborar aqui algumas razões da dúvida de Pedro mais imediatas. Mas o resumo da dúvida de Pedro: ele olhou para o vento, ele olhou para o mar, e ele começou a raciocinar, ele começou a pensar assim: peraí, homem não anda sobre as águas, peraí, o vento está me empurrando, peraí, as coisas não estão certas aqui. E no fundo o que aconteceu com Pedro é que ele duvidou porque ele deu mais atenção às coisas secundárias e deu menos atenção à causa principal. Ele começou a olhar as coisas ao redor, mas não olhar ao motivo que o fazia se manter em pé. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós damos atenção demais para as coisas visíveis e nós deixamos de olhar para o nosso Deus, que é todo poderoso e invisível, que está no controle de todas as coisas. E quando nós passamos a dar muita atenção para as coisas externas ao nosso redor e deixamos de olhar com foco em Cristo, naquele que é todo poderoso, que está no controle de tudo, meus irmãos, é nessa hora que a dúvida vai tomar o controle do nosso coração. Enquanto Pedro estava com o olho fixo em Jesus, ele estava caminhando. Quando ele começou a olhar para o lado, quando ele começou a sentir o vento, ele começou a afundar. Enquanto Pedro ouvia Jesus, ele estava firme. Quando ele começou a ouvir as águas e o vento, ele começou a afundar. E a verdadeira razão da dúvida de Pedro foi começar a olhar para as circunstâncias e deixar de olhar para Cristo. E esse é o motivo pelo qual nós duvidamos. Talvez você hoje esteja olhando para as circunstâncias, e as circunstâncias na sua vida nesse momento podem estar pesadas, podem estar difíceis, podem ser circunstâncias que você nunca enfrentou antes, questões que te trazem insegurança nesse momento atual que nós vivemos no mundo. São muitos problemas seguidos. Talvez você esteja aí com medo e enfrentando na sua família ou em si mesmo uma situação de enfermidade, talvez uma situação de prejuízo financeiro, talvez uma situação de desconhecimento quanto ao futuro, talvez uma situação de ter os seus negócios indo mal, e todas essas circunstâncias, elas estão chamando a sua atenção, estão desviando o seu olhar de Jesus.
Talvez antes você tivesse muitas oportunidades, os negócios estavam indo bem, você estava com uma saúde plena, mas agora você está com medo da sua saúde, agora os negócios estão indo mal, agora você está com até mesmo perigo de morte, você está com dúvidas, e estas circunstâncias estão dominando e sufocando o seu coração. Talvez você que está aí participando de um PGM, ou que você está aí no ministério, talvez você está diante de um grande desafio de assumir, uma liderança em treinamento de um PGM, a liderança de um ministério, de partir para uma empreitada ministerial e espiritual, e você se sente muito pequeno diante do tamanho do desafio, porque você olha o que significa esse desafio e olha para si mesmo e pensa assim: mas eu não tenho forças, mas eu não tenho poder, eu não tenho capacitação, eu sou incapaz, eu sou impotente. E você pensa assim: se eu tivesse uma fé forte, eu não teria essas dúvidas, eu venceria tudo isso. Sabe, meus irmãos, olhar para estas coisas é exatamente o que significa olhar para as coisas secundárias. É quando a gente começa a olhar demais para os nossos problemas e nos esquecemos de Deus, que é quem pode resolver os problemas. Ou quando nós começamos a olhar demais para nós mesmos e nos esquecemos daquele que nos criou e nos concedeu o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, para andar ao nosso lado, aquele que nos auxilia nas nossas fraquezas. Será que você tem pensado menos em Cristo do que você pensava antes? E essa é uma reflexão importante. Talvez você até esteja orando diariamente e lendo a palavra diariamente, mas é possível que o foco das suas orações e que a forma como as suas orações são realizadas tenha mudado. Será que você está orando assim: Deus, eu estou passando por todas essas situações e Tu conheces todas as coisas, o Senhor tem todas as soluções, Senhor, eu estou confiando tudo isso nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor continua soberano. Será que essa está sendo a sua oração hoje? Ou será que você deixou de fazer esta oração? É possível que você continue a orar, mas você, quando ora, se esquece de centralizar o controle de Deus. Se esquece de centralizar que Jesus está na direção de toda a circunstância. Será que você está mantendo o olhar naquilo que está te oprimindo e que está te prejudicando? Talvez nas pessoas que estão te fazendo mal, pessoas que você sente que estão te perseguindo, que se tivessem a oportunidade iriam te ferir, pelas costas. Será que você está olhando demais para essas pessoas e deixando de olhar em Deus, que é o justo juiz e que tem o controle de todas essas coisas nas suas mãos? Pedro começou a afundar quando olhou para os perigos, mas enquanto o foco dele era Cristo, ele estava prosseguindo. Se ele continuasse olhando para Jesus, ele seria capaz de atravessar todo o Oceano Pacífico, Atlântico ou Índico. Ele continuaria caminhando por quilômetros em cima do mar, enquanto o foco dele fosse Jesus. Eu me lembro da passagem do jovem rico, lá de Mateus capítulo 19, verso 16 a 22, que era um homem que fazia todas as coisas moralmente corretas, mas ele tinha uma dependência muito grande das riquezas. Sabe, ele fazia coisas boas, mas a confiança dele não estava na dependência de Deus, mas estava no fato de que ele se sentia seguro por ter muitos bens materiais. E às vezes nós colocamos a nossa confiança nos recursos, nos bens, nos investimentos, nos negócios ou naquilo que nós temos. A nossa confiança não vem disso, não pode vir disso, porque se vier disso, a gente sempre estará sujeito a cair. Se a nossa confiança vier dessas coisas que são aí passíveis, que são voláteis, que não duram eternamente e não estiverem em Deus, nós sempre cairemos na tentação e sempre seremos tentados a tirar Jesus do nosso foco. E estas coisas não são suficientes para segurar a nossa confiança. Sabe, imagine um homem que está idoso e que ele se sente abandonado, viúvo, e se sente abandonado pelos seus filhos, e aí ele descobre que ele está enfermo, e o médico diz para ele que ele tem poucos meses de vida, com muita sorte 1 ano de vida, e ele juntou suas economias lá, juntou alguns reais, e ele começa a ficar mal. Ao longo da vida dele, ele tinha sido um homem piedoso, sincero, devoto, confiante em Deus, pregava a palavra, falava para as pessoas confiarem em Deus, mas agora que ele está velho, está idoso, está enfermo, está quase beirando a morte com uma doença, ele
começa a pensar agora só no dinheiro que ele economizou, e ele fala assim: não tem ninguém que cuide de mim, eu vou pegar esse dinheiro todo e vou pagar um asilo para eu ficar. E quando ele começa a pensar sobre isso, o coração dele se angustia, ele fica desesperado, ele fica mal, ele se sente distante de Deus, ele sente que ele foi um hipócrita a vida toda, porque ele começa a olhar para dentro de si e fala assim: poxa, eu sempre tive uma fé tão confiante, mas agora parece que eu nunca tive fé nenhuma. Sabe por quê? Porque antes ele confiava que Deus estava cuidando de tudo, e agora que ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a colocar a confiança no dinheiro que ele tinha economizado. E quando isso acontece com cada um de nós, quando eu tiro o meu foco daquele que realmente me sustenta, daquele que me garante o pão de cada dia, aquele que é o Pai nosso que estás nos céus, aquele que nos provê alimento e roupa, como Ele sustenta os pássaros, como Ele sustenta os lírios do campo, é Ele quem promete: buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, pão, alimento, comida, roupa, serão acrescentadas a vocês. E quando a gente tira o foco do reino e coloca nessas coisas, a angústia toma conta dos nossos corações. Se você tomar sua vida em suas próprias mãos, você logo se verá em dificuldade. Spurgeon cita um provérbio que diz assim: aquele que esculpe como estátua a si mesmo, logo cortará os seus dedos. Tem uma escultura famosa, Self-Made Man, né? O homem que se fez, vai ser projetada aí se possível, que é um homem que está se auto-esculpindo na pedra. A ideia filosófica é muito bonita, o conceito de cada indivíduo, ele controla o seu destino. Mas sabe de uma coisa? Cada vez que eu tento controlar o meu próprio destino e eu quero controlar a minha própria vida, eu sou prejudicado por isso, porque eu deixo de confiar naquele que sabe melhor do que eu como conduzir a minha vida. E eu começo a confiar demais no poder das minhas próprias mãos, e o resultado disso é a angústia, é desespero, é vacilância, é vacilar na fé. Lembre-se de que você jamais vai ter paz, e você jamais vai ter verdadeira alegria enquanto você estiver olhando somente para si mesmo e esquecer-se das coisas principais. C.S. Lewis, ele escreve assim, que sacrificar o bem maior pelo menor e depois não conseguir nem o menor, eis a tolice surpreendente. Quando nós valorizamos demais um bem real, mas subordinado, chegamos perto de perder o verdadeiro bem. Às vezes a gente faz isso, a gente sacrifica um bem maior pelo menor e perde os dois, porque a gente se esquece do que realmente é mais importante. Nunca houve um homem que tomasse os seus próprios assuntos da mão de Deus e que depois não ficasse ansioso para levá-los de volta ao Senhor. Se você está lutando para ter o controle da sua própria vida, saiba que isso vai te levar à ansiedade, ao desespero, e dentro em breve você vai querer entregar de novo esses assuntos nas mãos de Deus, porque você não tem todo o controle das coisas, mas Deus tem. O segundo motivo das dúvidas da nossa fé são dúvidas que vêm justamente pela obediência. Que são dúvidas da obediência, são aquelas que que acontecem justamente quando nós estamos fazendo tudo certo, quando nós estamos obedecendo a Cristo. E nós temos essa dificuldade porque acreditamos que as tempestades da vida, elas só acontecem quando nós desobedecemos a Deus. Isso não é verdade. Nós vemos vários relatos bíblicos de homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que amavam a Deus, estavam servindo ao Senhor, e que mesmo servindo ao Senhor, passaram por terríveis dificuldades, por risco de vida, e até mesmo por morte. Alguns foram livres, mas nem todos foram livres, como a expectativa humana colocava diante deles. Há um texto que me chama a atenção, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 até o 38, que diz que Jesus ordena aos seus discípulos para atravessarem o mar para o outro lado. Então Jesus fala assim: peguem o barco e atravessem o mar. Só que no meio da travessia vem uma grande tempestade, e os discípulos acharam que iriam morrer, e Jesus estava lá dormindo no barco, e os discípulos falam assim: mestre, não te importa que morramos? E o que me chama a atenção nesse texto é que eles passaram pela tempestade por causa da ordem de Jesus. Jesus os mandou para lá. A premissa de que se Jesus os amava, Ele não deixaria que coisas ruins acontecessem com eles, estava errada.
Escreve Tim Keller que Deus pode amar alguém e ainda assim deixar que coisas ruins aconteçam, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor. Pedro começou a afundar porque ele estava onde Jesus tinha o mandado estar. Jesus falou assim: venha para cá. Pedro estava onde Deus o tinha colocado. E talvez você esteja onde Deus te colocou e ainda assim você esteja passando por uma tempestade. E nesse caso, saiba que as aflições, os ventos, as ondas, elas vêm do próprio Deus. O mesmo Senhor que nos concede misericórdia é o Senhor que também envia muitas vezes a provação. Mas é o mesmo Senhor que abençoa com alegria, é aquele que também nos treina na aflição. 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo nos ensina que há tristezas que vêm de Deus e que servem para o nosso arrependimento, quebrantamento, transformação e mudanças de atitude. Agora, nesse caso é importante questionarmos a nossa própria dúvida, ou seja, questionarmos o questionamento. Porque se você está passando por uma aflição, sabendo que está obedecendo a Deus, temos que nos perguntar o seguinte: será que Deus levaria o seu povo para um lugar de perdição e o abandonaria ele lá? Será que Deus levaria um servo fiel para um lugar de grande perigo e de morte e levaria ele para a morte certa e o abandonaria lá? Será que é isso que Deus faz com o seu povo? Eu não sei como é que você crê, mas eu particularmente creio que Deus tem o controle e é bom em todas as coisas, e que Deus não abandona o seu povo. E ainda que Deus nos leve para um lugar assim de perigo ou de morte, e ainda que Deus não te tire daquela provação que você imagina que precisa ser tirado, ainda assim Deus continuará nos demonstrando infinito amor em qualquer situação. Podemos nos lembrar de Daniel lançado na cova dos leões, porque ele foi fiel a Deus, ele foi lançado lá na cova dos leões, e Deus o livrou, Deus fechou a boca dos leões. Podemos lembrar de seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançados na fornalha, e eles não foram queimados, porque havia lá um quarto homem com eles. Mas também podemos nos lembrar de Estevão, que foi apedrejado por pregar o evangelho verdadeiro, e foi morto sendo apedrejado, porque estava obedecendo a Deus. Mas o que acontece com Estevão quando ele é morto? Ele vê a glória do Senhor e vê os céus abertos, porque mesmo no apedrejamento ele estava pleno da presença de Deus, e Deus estava demonstrando o seu profundo amor por ele. Amém? Lembre-se do amor de Cristo demonstrado e provado na cruz. O amor que foi até a morte, mais forte do que a morte, o amor que sofreu terrivelmente e foi até o fim por você. É este amor de Cristo que é revelado e que está com você em meio à tempestade. Como diz o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 13, verso 5, não te deixarei e nem te desampararei. Amém? O Senhor não te deixa. Não há amor maior do que esse, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora há uma outra razão para as dúvidas, que são as dúvidas por ignorarmos o passado. Quando eu me esqueço da minha história com Deus, é possível que meu coração se encha de dúvidas inquietantes. Pedro ficou com medo de afundar, mas ele ignorou que ele só tinha começado a caminhar porque o Senhor tinha feito um milagre na vida dele alguns segundos atrás. Olha só que interessante, todos nós podemos nos esquecer das bênçãos que Deus já fez. Pedro estava vivendo um milagre, e alguns segundos depois de começar a viver um milagre, ele se esqueceu do milagre. Ele começou a afundar. Ele tinha esquecido daquilo que tinha acabado de acontecer com ele. Pedro só estava em pé sobre as águas pelo poder de Deus. Ele já teria afundado se não fosse a graça do Senhor sobre a vida dele. E o mesmo pode acontecer com cada um de nós. Tenha certeza, meu irmão, que o mesmo Deus que te deu o poder para dar o primeiro passo na fé é aquele que vai continuar com você, que vai guardar a sua vida até o dia final. Como escreve o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga aí amém. Aquele que começou a boa obra na sua vida, não foi você mesmo quem começou essa obra, foi Deus quem começou essa obra na sua vida, e porque Deus começou, Ele vai completá-la. Cristo não esteve com você até agora, meu irmão? Ou será que Cristo nunca esteve com você? Quantas experiências você já teve com Deus?
Quantas vezes Deus já te livrou? Quantos milagres você já viveu? Quantas pessoas curadas você viu ao seu redor? Quantas vezes você orou e Deus graciosamente ouviu a sua oração? Quantos livramentos o Senhor Deus deu a você? Livramentos de acidente, livramentos de morte, livramentos de assalto, de sequestros, talvez que você nem saiba. Quantas vezes você pensou assim: puxa, graças a Deus que eu não fui para frente, graças a Deus que eu não avancei, graças a Deus que esse carro não me pegou. Quantas vezes você viu a mão de Deus te livrando graciosamente, e um segundo depois nós nos esquecemos e começamos a nos desesperar achando que Deus não está conosco. Ontem mesmo eu estava aqui com um carro e de repente passou um carro descendo super rápido. Por um segundo ele não me pegou. Eu falei: graças a Deus, mais um livramento de Deus. Aquele que esteve com você no passado é o mesmo que está com você hoje. Aquele que esteve com Davi quando ele matou o urso e o leão é o mesmo que esteve com Davi quando ele enfrentou Golias. Meus irmãos, Deus não deixou de estar contigo. Eu perguntei nesse último culto de oração, na nossa live no Facebook, quantos irmãos já tinham vivido milagres de Deus. Foi muito lindo que os irmãos começaram a responder: eu já vivi um milagre de Deus, eu já vivi um milagre de Deus, eu já vivi um milagre de Deus. Comece a trazer à sua memória o que Deus já fez na sua história, na sua vida. Lembre-se de que o Senhor que esteve com você no passado é aquele que continua hoje contigo. Elimine todas as dúvidas por ignorar o passado. Agora, há também uma outra fonte de dúvida, a quarta fonte de dúvida, que são as dúvidas que vêm por causa do pecado ou da falta de comunhão. É possível que no seu coração você tenha algumas dúvidas porque você se sente um terrível pecador e porque você entende que os teus pecados te afastam de Deus. É possível que você esteja passando por uma certa saudade daquele momento em que você ouvia a voz de Jesus de forma mais profunda. É possível que você tenha aí uma certa saudade daqueles dias em que o Senhor falava ao seu coração, em que você se sentia muito próximo dele e sentia Cristo como um amigo muito próximo de você, e aquilo te levava a um amor profundo pelo Senhor. Saiba de uma coisa: se você pensa que você é mau, se você pensa que você é um pecador, é possível que a sua própria expectativa de si mesmo seja menos pior do que a realidade. Porque se você pensa que você é pecador, tenha certeza de que você é um pecador, que você é um grande pecador. Faço aqui das minhas palavras as palavras de John Newton, um ex-traficante de escravos, discipulador de William Wilberforce e autor da canção Preciosa Graça. No seu túmulo, na sua lápide, ele quis que uma coisa só estivesse escrita: só sei de uma coisa, sou um grande pecador e o meu Senhor é um grande Deus. Essa dimensão e compreensão do tamanho dos nossos pecados, ela é real, ela não é mentirosa. Em Isaías 64, verso 6, nós lemos assim: somos como um impuro, todos os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundícia. Murchamos como folha, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Todos nós, diz o profeta Isaías no capítulo 64, verso 6. Agora saiba de uma coisa, meu irmão: embora os seus pecados possam ser imensos, Cristo é muito maior e muito mais poderoso do que eles. Amém? Embora o seu pecado seja do tamanho de uma montanha, a graça de Cristo é como o dilúvio que supera toda a imensidão de pecado, porque Cristo é maior do que todo pecado. Aleluia! Por isso, o que será que é mais poderoso? Cristo ou o seu pecado? Será que a criatura é maior do que o seu Criador? Será que a culpa do pecador é maior do que a retidão e a justiça dos méritos de Cristo? Eu tenho certeza que não. A graça de Cristo superabunda onde abundou o pecado. Aleluia! Por isso, meu irmão, é possível que a sua percepção do próprio pecado dentro do seu coração seja tão grande, seja tão terrível, e você se sinta mal justamente por isso.
Você se sente como num iceberg de frieza. Você se sente distante de Deus porque a culpa te corrompe e corrói o seu coração. E o teu sentimento é que Deus não está com você. Mas, meu irmão, eu quero te alertar sobre uma coisa. Não confie no teu próprio sentimento. Não confie no teu próprio coração com relação ao amor de Deus. A palavra de Deus diz assim em 1 João capítulo 3, verso 18 a 20: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quando o nosso coração nos condenar, saiba que Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. 1 João capítulo 3, verso 18. Às vezes o que você sente é diferente da realidade. O amor de Deus é maior do que os teus sentimentos. A palavra de Deus é mais crível do que o teu próprio coração. E ainda que você se sinta distante e esteja em dúvidas com relação à sua posição espiritual em Deus, com relação à sua filiação, isso não nega o fato de que Deus continua a te amar, continua a te ter como filho, continua a ser o seu pai, continua do seu lado. E ainda que seja possível que você se sinta fraco na fé, ainda que seja possível que você sinta que a tua comunhão com o Senhor diminuiu, ainda que seja possível que você não ouça mais a voz do Senhor no seu coração, saiba que você não perdeu o amor de Jesus. Você pode ter perdido temporariamente a luz do seu semblante, mas não perdeu o amor no seu coração. Cristo continua sendo um Deus de amor e continua o mesmo. Lembre-se do profeta Jonas, pregou para Nínive, e Nínive se arrependeu. Aí ele não queria que Nínive se arrependesse, se abrigou embaixo de uma planta. A planta secou e ele ficou em depressão porque a planta secou. Ele falou assim: ai, a planta secou. Deus não tinha mudado o amor dele por ele, era a planta que tinha morrido. Às vezes a gente acha que Deus deixou de nos amar porque uma planta morre. Jonas tinha perdido uma planta, não tinha perdido a Deus. Meus irmãos, não olhe para nenhuma das coisas exteriores. Olhe apenas para Cristo. Olhe para quem Ele é, olhe para a sua graça, olhe para a sua justiça, olhe para os seus méritos, olhe para o seu amor, olhe para a sua obra na cruz, olhe para quem Cristo é, pela fidelidade de Cristo, porque se você olhar para si mesmo, você vai vacilar na fé. Olhar para o próprio pecado e não olhar para o Salvador que o elimina é o que lhe causa tanta dúvida. Por isso eu quero concluir dizendo que se você olhar somente por poder de si mesmo, das suas próprias convicções, da sua própria força, das circunstâncias ou da sua sensação, tudo isso é olhar para coisas secundárias e você vai desviar o olhar de Cristo e você vai afundar nos mares dessa vida. Se você quer ter segurança em Deus, se você quer ter segurança quanto à salvação, se você quer ter segurança quanto à sua filiação diante do Pai, não olhe para si mesmo, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso eu volto a duas perguntas essenciais. Da onde vêm as suas dúvidas? E em quem está depositada a sua fé? Me lembro daquele hino: mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Eu sei bem em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Você crê nisso? Então, se você crê nesse Senhor, que é maior do que as suas forças, diga amém, eu creio. Não penses que você é o autor da própria fé. Se você pensar assim, a tua grande fé vai vacilar. Cristo é o autor da fé. Vamos orar? Eu quero convidá-lo a orar comigo. Você que está em dúvidas quanto à sua fé,
Você que as circunstâncias estão sendo avassaladoras, você que está com sentimentos distoantes com relação à palavra, você que às vezes se esquece do que Deus já fez, eu quero orar por você. Talvez você ainda não tenha esta convicção. Hoje eu quero te conduzir a reafirmar, não na sua força, mas na convicção da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus nos testifica que se você crer no teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra de Deus diz: não te deixarei e jamais te desampararei. A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus nos garante que Ele nos concede este pão de cada dia. Eu quero orar com você, Pai. Nós agora reafirmamos a Tua palavra e nós declaramos que a nossa fé estará firmada no Senhor Jesus, em quem Tu és, em quem Tu dizes ser, aquilo que o Senhor fazes. Pai, ajuda-nos a lembrar da Tua boa mão, da Tua graça que sempre esteve conosco até aqui. Pai amado, perdoa-nos pelas vezes em que os nossos olhares ficaram nas circunstâncias e não no Senhor, mas hoje nós nos voltamos e voltamos os nossos olhos para Ti. Que esta palavra, ó Deus, continue a reverberar e a falar com cada coração e cada família, Pai, nesta semana, ao longo deste ano e de todos os seus dias. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos firmemente para o Senhor Jesus Cristo, o autor da nossa fé. E se há alguém que está vacilante com relação à própria salvação, conduza-os agora a declararem com a boca e crerem no coração que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da vida deles, que os salvou e que eles se arrependem dos pecados. Nós oramos, ó Pai, direciona e traz salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou comigo, se você precisa desesperadamente crescer em Deus e ter certeza da sua salvação, eu quero te convidar a orar comigo agora. Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu preciso de Ti, eu venho diante de Ti clamar pela minha salvação. Perdoa os meus pecados e me salva pelos méritos de Jesus. Me dá a Tua vida eterna, porque eu confesso que Tu, Jesus Cristo, é o meu Senhor e o meu Salvador, que ressuscitou dentre os mortos. Amém. Diga aí amém. Aleluia. Se você fez esta oração, não deixe de continuar conosco em comunhão como igreja. Hoje mesmo, entre no nosso site, vai aparecer o QR Code, aponte o celular. Entre no nosso site, mande o seu motivo de oração para a gente estar orando por você. Escreva a sua mensagem. Participe de um dos nossos pequenos grupos multiplicadores nessa semana. No nosso site, ibpaulistana.com.br/líderespg, tem a lista dos PGMs. Mande uma mensagem para os nossos líderes, entre em contato, nós queremos te conhecer. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, agora quero convidá-los para juntos celebrarmos a ceia do Senhor Jesus. E a celebração da ceia do Senhor é uma oportunidade única em que nós, como igreja, perseveramos na unidade, perseveramos na mensagem do Evangelho, que nunca mudou. Jesus Cristo veio como homem, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. E nós anunciamos toda essa verdadeira mensagem
na celebração da ceia do Senhor. Porque os elementos simbolizam o seu corpo que foi partido por nós, o seu sangue que foi derramado, e porque nós fazemos isso juntos, nós representamos o corpo de Cristo também unido ao entorno dele, que é o cabeça, que é o nosso Senhor. Por isso nós te convidamos a fazermos isso juntos agora, ao vivo, nesse momento, e que você prepare aí os elementos nessa hora, né? Então nós teremos agora uma preparação especial, e enquanto você prepara, eu quero inspirá-lo e convidá-lo aí a ter um tempo de oração, de adoração, com uma mensagem musical preparada pelo nosso querido irmão Orlando. Então, ouça só essa mensagem musical enquanto você prepara os elementos. Em memória de mim, comer, em memória de mim, beber, em memória de mim, orai que seja feita a vontade de Deus. Em memória de mim, sarai, em memória de mim, repartir, em memória de mim, abri a porta para o irmão entrar, ele entrar. Pão nele vos consolai, vinho lembrai-vos também, que este é meu corpo e meu sangue, que dei por vós, dei por vós, em memória de mim, pelejai, em memória de mim, sempre amai, em memória de mim, buscai a Deus no coração, não no céu, no coração. Buscai sempre em memória de mim, sempre em memória de mim. Em memória de mim. Muito bom, que linda essa mensagem musical. Como é bom nós sermos inspirados por Deus, como é bom nós termos esse tempo de adoração. Eu tenho certeza que você aí preparou os elementos da ceia. Eu estou aqui com o meu pão, né, com o cálice aqui, e nós vamos cear juntos nesse momento. Tá certo? Eu quero te convidar a fazermos uma oração juntos e a lembrar que essa é uma ordenança de Jesus para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nós cremos
numa outra ordenança que é o batismo nas águas. E o batismo, ele simboliza a nossa morte, a nossa ressurreição com o Senhor, o nosso novo nascimento, o nosso comprometimento de caminharmos com Jesus Cristo como Senhor soberano sobre as nossas vidas. E essa é a primeira ordenança. Então, se você já cumpriu essa primeira ordenança do batismo nas águas, se você é membro de alguma igreja, independente de ser membro da nossa igreja, mas você está em comunhão com Jesus Cristo, com a igreja local, você é nosso convidado a participar desse momento da ceia do Senhor. Vamos orar juntos nessa hora. Paizinho, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor abençoe este momento, que o Senhor visite agora cada lar, cada família que participa conosco dessa celebração da ceia, meu Pai. Que o Senhor agora esteja perto, esteja próximo, que o Senhor Jesus, na tua onipresença, ó Deus, participe deste momento de comunhão com a tua igreja, em todos os lares que agora se reúnem em teu nome, Jesus. A tua igreja está aqui perseverando em adoração. Por isso, ó Pai, visita de forma abundante, com a tua presença, com o teu amor, com o temor ao Senhor, cada casa, cada lar, cada coração, que eles sejam cheios da presença do teu Espírito Santo. Abençoa esses elementos, ó Pai, o pão, o suco de uva, os elementos que estão aí na casa dos teus filhos, abençoa-os, ó Pai, para que agora venham trazer à nossa memória a tua obra, o teu sacrifício, o teu sangue, Jesus, a salvação gratuita que o Senhor nos concede, a vida eterna, o perdão dos pecados e a certeza, Deus, de que o Senhor está vivo e voltará. Aleluia! Nós te louvamos e nós te adoramos. Esteja aqui entre nós, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, aleluia. E a palavra de Deus nos ensina, porque eu transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus, ele foi traído, ele tomou o pão e ele agradeceu, e ele disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Eu vou convidá-lo agora a você repartir o pão aí na sua casa, tá certo? Eu vou repartir aqui meu pão, e eu creio que Jesus fez mais ou menos assim, né? Ele abriu o pão assim, que era um pão só, ele repartiu o pão e ele foi entregando para os seus discípulos, anunciando que aquela seria a última ceia que eles teriam. Então, nesse mesmo ato, reparta o pão, entregue aí o pão para os seus entes queridos, para a sua família. Diga aí uma palavra de bênção sobre eles. Fala assim: Deus abençoe você. Amém? Aleluia. E se nós estivermos todos aí com o pão, comamos todos juntos. Da mesma forma, diz a palavra de Deus, depois da ceia, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então eu vou pedir agora para que você distribua o cálice com as pessoas que estão aí ao seu redor. Distribua para os seus entes queridos, né? Diga aí que você os ama, diga que você quer perseverar em Jesus, junto com eles até que o Senhor venha. Que esse seja um tempo especial na sua vida de comunhão. E antes de tomarmos juntos, eu vou pedir para que você faça aí uma oração com a sua família. Alguém da sua família vai fazer uma oração agora. Peça aí para alguém orar. Ore entregando a sua casa aos pés de Jesus. Ore agora com eles nesse momento. Pai, eu quero orar junto com os teus filhos. Pedir para que o Senhor ouça agora cada oração que está sendo feita. Que o Senhor esteja junto de cada coração, sustentando com a tua graça, com o teu poder, com a tua força, trazendo provisão, renovando a fé,
trazendo a certeza de que o Senhor está no controle, trazendo um renovo de amor por Ti. Nós agora consagramos a nossa vida, a nossa família ao Senhor. Nós agora reafirmamos que Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos salvou, e reafirmamos o nosso compromisso como igreja e como famílias com o Senhor Jesus Cristo. Seja adorado, seja bendito, seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você orou comigo, se você desejar, você pode até trocar o cálice com alguém aí e dizer Deus abençoe. E bebamos todos juntos. Amém. Diga aí glória a Deus. Obrigado, meu Pai, pela Tua presença. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja com cada um, enchendo com Teu poder cada coração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Antes de encerrarmos esse momento, eu quero também trazer algumas informações importantes para vocês que nos assistem aqui, que estão conosco, e dizer o meu parabéns, o meu feliz aniversário para todos vocês que fazem aniversário nesta semana. Hoje, dia 7 de junho, é aniversário do irmão Valdemar. É um dos membros certamente de maior idade da nossa igreja, e certamente também um dos membros mais antigos já hoje da nossa igreja. Irmão Valdemar já passou dos 90 anos, eu lembro que eu celebrei os 90 anos dele, então é muito bom dizer aí meus parabéns por vídeo para o irmão. E também hoje é aniversário do irmão Eber, nosso guitarrista. Parabéns, irmão Eber. Nessa semana também é aniversário da querida Juliana Pironi, a filha da irmã Sandra e do Enio. Meu abraço a essa família tão especial e tão querida. Parabéns para Alexandre Cerulo, para Elizabeth Kraus, também fazem aniversário dia 11, para Antônio Marcos de Souza no dia 13, e aniversário de casamento dos irmãos Edmilson e Raquel no dia 11, e da irmã Isabel e Leonardo no dia 12. Parabéns pelo casamento de vocês, queridos irmãos. Também quero lembrá-los, que nós somos uma igreja missional, relacional e discipuladora, e como uma igreja missional, relacional e discipuladora, nós somos uma igreja que acolhe, uma igreja que vive comunhão, uma igreja que está pronta para cuidar de todos os membros. E a forma oficial de nós cuidarmos de todos os membros é através dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Eu louvo a Deus porque nesse momento de pandemia, a nossa igreja está vivendo uma comunhão tão linda e tão profunda. É tão bonito ver que os irmãos estão perseverando em relacionamentos discipuladores, online, por telefone, estão perseverando em pequenos grupos multiplicadores. Isso é tão lindo. Tenho feito as reuniões com os nossos líderes de PGMs. Que tempo especial é ver que novos discípulos estão sendo acolhidos, membros estão sendo acolhidos nos PGMs, e lá é um lugar onde você pode ser cuidado, amado, olhar nos olhos de alguém, orar particularmente com alguém, Eu tenho certeza que você vai ser muito bem cuidado. Também quero dizer aos irmãos que se você precisa de um atendimento pastoral, você pode entrar em contato no WhatsApp da nossa igreja ou pelo nosso próprio site da nossa igreja, no QR Code que está aparecendo aí para você. E você pode agendar. Olha, eu gostaria de ter um atendimento com o pastor Alex, e aí a gente vai agendar uma reunião online e vai ser um prazer orar com você, te ouvir e conversarmos juntos também, Estamos aí abertos para atendê-lo, estamos abertos para cuidar de você através dos nossos PGMs, dos nossos atendimentos pastorais, Vai ser um tempo muito especial, Também quero lembrá-los que nossos cultos de oração estão se realizando às quartas-feiras ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com/ibpaulistana, todas as quartas às 20 horas. Eu quero convidá-lo a enviar uma oração para mim ou para a igreja, Envie no WhatsApp da igreja, grave no seu celular e envie uma oração pelo país, pelo mundo, pela obra missionária, pela igreja, pelas famílias,
por cura sobre enfermos, você pode enviar para o WhatsApp da igreja ou por e-mail da igreja que está aparecendo aí na sua tela. E nós vamos publicar a sua oração ao vivo pelo Facebook no culto de quarta-feira às 20 horas. Também quero convidá-lo para as minhas lives semanais, todo sábado às 3h30 no meu Instagram, instagram.com/lexmura. E lá eu tenho chamado convidados, já tivemos o missionário pastor Marcelo de Roraima com os indígenas e outros irmãos estão sendo convidados. É uma bênção nossas lives, você é meu convidado ao vivo todo sábado às 3h30, tá certo? Compartilhe esse nosso conteúdo. Eu também quero convidá-lo a participar das reuniões online do coral. Nosso ministério de coral tem se reunido às segundas-feiras às 20 horas online. E se você quiser participar da reunião, basta você enviar uma mensagem para a nossa regente pelo e-mail elotita@ual.com.br. E eu quero te agradecer porque você tem sido usado por Deus como instrumento do Senhor para o sustento dessa obra. Para a glória de Deus, meus irmãos, aleluia! Durante esse tempo de pandemia, nós estamos sustentando todos os projetos missionários e também todas as atividades aqui da igreja estão sendo mantidas, né? Todos os compromissos financeiros, né? Os funcionários, os pagamentos das contas, está tudo sendo mantido. E eu louvo a Deus porque você está ofertando. Muito obrigado. Muito obrigado porque você está contribuindo financeiramente para a nossa igreja e porque você tem sido um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho localmente, no Brasil e no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Com as suas ofertas, os nossos projetos locais estão sustentados e nós pudemos inclusive aumentar a nossa oferta para a Casa AEAS nesse ano. Então, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a Casa AEAS, a Casa de Apoio para Pacientes em Trânsito, está sendo sustentada mensalmente, em parte aí pelas suas ofertas. Também, para a glória de Deus, continuamos a ofertar para o Lar Batista de Crianças, para a Unidade Cristolândia Feminina, uma casa de recuperação de dependentes químicos. Também estamos sustentando e mantendo a nossa oferta mensal para o sustento da família Okazawara, nossos missionários entre os indígenas em Roraima. Continuem a orar por eles, eles contraíram Covid, mas agora já estão recuperados para a glória de Deus. Mas as suas ofertas estão sustentando, as suas ofertas também estão sustentando nossos missionários na Ásia, né, os queridos Shahid, Prisca e suas filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado porque você tem sido fiel a Deus e o Senhor tem usado as suas mãos, a sua generosidade para cooperar, para manter esta obra. E é nossa responsabilidade como povo de Deus entregarmos, devolvermos a Ele parte daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Isso é a doutrina da mordomia cristã, é um prazer, é um privilégio nós sermos participantes da contribuição e do sustento do reino de Deus. Peça a Deus para que o Senhor te dê este dom, este privilégio, esta graça de contribuir financeiramente com a obra, de ser um mantenedor, né? Eu louvo o nome do Senhor Jesus e eu oro por cada um de vocês. Então, o meu muito obrigado, que o Senhor continue a te manter firme, dedicando aí a parte dos seus recursos, também do seu tempo, do seu coração, para a propagação do reino de Deus e da obra de Deus. Amém? Diga um aleluia aí e muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel através da sua vida. Eu quero orar, finalizando esse momento. Pegue na mão de quem está do seu lado aí, né? Olhe nos olhos dele e diga assim: que bom que você participou desse culto com a gente hoje. Diga assim: que bom que você participou desse culto, né? E olha, se você nos visita, entre aí no nosso QR Code que apareceu, entre no nosso site, né? Participe dos nossos pequenos grupos multiplicadores, que é o melhor momento para a gente manter comunhão, unidade como igreja, né? Ou participe do coral, e também, ou da MCM, né? O grupo de WhatsApp da MCM, liderado pela irmã Rosana, tem feito um ótimo trabalho. Vamos orar aí, dê a mão para quem está do seu lado. Pai amado, obrigado pela tua presença, pela tua graça. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a paz, agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Dê um abraço em que está do seu lado aí, um abraço no seu irmão que está à sua direita, um abraço no seu irmão que está à sua esquerda. E diga aí: olha, eu amo você em Cristo Jesus. E fique agora com mais um tempo de louvor e de adoração.
e eu te espero nos PGMs, no culto online de quarta-feira e na minha live de sábado. Deus abençoe.